Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Paulo Panaro, que é dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, o NCAP. Conversaremos a respeito do funcionamento desse núcleo. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Rubens, obrigado. Doutor, o que é esse Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, o NCAP do Ministério Público Estadual? Como é que ele funciona? O NCAP, que é o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, ele é um grupo especial de trabalho instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça em maio de 2018, através da portaria 5.145, que tem por finalidade auxiliar os promotores de justiça com essa atribuição em todo o estado do Espírito Santo. A atribuição do núcleo é concorrente com os demais cargos, de modo a apoiá-los naquilo que eles necessitarem com relação à atribuição dos mesmos em relação a esse controle. Faz uma espécie de fiscalização do trabalho policial? Também. Quando o promotor de justiça que tem a atribuição solicita o apoio do núcleo, ele transfere para o núcleo a atribuição dele, ou seja, ele delega a atribuição dele para os promotores que atuam no núcleo. E nesse momento, a partir desse momento, o núcleo passa a fiscalizar a atribuição da atividade policial pelas delegacias de polícia, pela polícia de uma forma geral, de acordo com o caso que o promotor solicita. A gente pode incluir aí as guardas municipais, a Polícia Federal, a Polícia Militar. Quem que está nesse controle, doutor? Bom, para responder a essa sua indagação, Rubens, eu tenho que fazer primeiramente um brevíssimo histórico de como foi que essa atribuição do controle externo da atividade policial passou a ser do Ministério Público. A partir da Lei da Ação Civil Pública, lá nos idos de 2005, de 1985, quero dizer, atribuiu-se ao Ministério Público tarefas referente aos interesses difusos e coletivos da sociedade. Daí que, de maneira bem simples, o Constituinte de 88 entendeu, porque, como se diz popularmente, a polícia, de uma forma geral, ser o braço armado do Estado, é necessário que esse braço armado tivesse uma fiscalização por um ente externo. E ninguém melhor para isso do que o Ministério Público, por ser o Ministério Público uma instituição autônoma, independente, não está no contexto da Constituição inserida em nenhum dos poderes, portanto independente. Então o legislador constituinte entendeu por bem atribuir ao Ministério Público a tarefa do controle da atividade policial, ou seja, de fiscalizar o trabalho da polícia, né? E isso ela fez através do artigo 127 e 129, 127 e 129, inciso 7º da Constituição Federal, onde esculpiu lá o controle externo da atividade policial. E quais são exatamente essas atividades que são fiscalizadas, são controladas pelo Ministério Público? De acordo com o artigo 144 da Constituição, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E a República esculpiu lá nesse artigo 144 quais são os órgãos estatais que farão a segurança pública. E lá elencou Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né, bombeiros militares e agora, mais recentemente, as guardas municipais. Né?
Então, isso significa que toda instituição que tiver qualquer tipo de atividade policial será fiscalizada pelo Ministério Público. Por exemplo, as polícias legislativas. Né? Se a Assembleia do Espírito Santo, Assembleia Legislativa, tivesse uma polícia legislativa, essa também estaria submetida ao controle externo da atividade policial. Então, todos esses entes, Polícia Federal, Exércitos, as Forças Armadas, também passam pelo controle externo, através do Ministério Público, da Auditoria Militar, não, da Procuradoria Militar do Ministério Público Federal, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e os bombeiros militares. Perfeito. E como é que é feito exatamente esse controle, doutor? Os promotores vão aos quartéis, vão às delegacias? Como é que é feito isso? Os militares da União são fiscalizados pela Procuradoria Militar. As polícias estaduais, através das promotorias da Auditoria Militar, como nós temos a nossa aqui. Né? Os bombeiros militares, idem. Todavia, as polícias civis, as guardas municipais, elas são atribuições do Ministério Público Estadual. Bom, a maneira como ela é feita é da seguinte forma. A própria legislação já estabelece isso. O controle externo da atividade policial, dividido em dois, controle difuso e controle concentrado, que tem finalidades diferentes. O controle difuso é feito por todos os promotores com atribuição criminal. Sim. E é feito nos procedimentos. Ora, nos processos, ou seja, nas ações penais, já em andamento, ora, nos procedimentos investigatórios preliminares. Os inquéritos policiais, por exemplo. E são promotores que têm essa atribuição. Já o controle concentrado, ele é feito por promotores de justiça que têm atribuições específicas para essa atividade. O controle difuso é feito só nos procedimentos, processos, inquéritos, etc. O controle concentrado, não. O controle concentrado ele está mais voltado para as unidades policiais, propriamente ditas, para a fiscalização das unidades policiais, observando principalmente a regularidade dos inquéritos policiais, a regularidade das investigações, né? E, inclusive, atuando para manter ou incentivar uma boa estrutura das instituições policiais como um todo, de modo justamente a possibilitar os responsáveis pela investigação a cumprirem o seu papel. Aí a gente envolve tudo, né? Tanto a questão do policial, da atuação do policial, como também a questão estrutural, estrutura física mesmo. Nós procuramos observar não somente a atuação propriamente dita do policial ou do perito criminal, né? A atuação dele naquela investigação específica que está sendo realizada, como também a estrutura física e de material que o Estado coloca à disposição desses profissionais. E aí cabe também ao controle externo, observando essas deficiências, atuar de modo a, digamos da seguinte maneira, compelir o Estado, no Estado a administração, bem entendido, a dotar essas unidades de estrutura própria e adequada para que o policial possa realizar a sua investigação. É a compra de um reagente para o DNA, por exemplo, um software para a perícia criminal, um software de identificação facial, por exemplo, né? Um software para extração de dados de telefone celular, o que é muito comum hoje, né? E assim sucessivamente. Doutor, o senhor também falou da questão dos inquéritos policiais. Quantos são aproximadamente os inquéritos policiais que chegam ao Ministério Público?
nas inspeções que são realizadas nas unidades de polícia, embora a gente não possa te dar um número exato da quantidade exata de inquéritos policiais que tem nas delegacias de polícia, mas podemos falar sobre isso de outra forma, não em números, mas fazendo um cálculo, mais um cálculo por aproximação disso. Nós temos, principalmente na região da Grande Vitória, onde estão sediadas cerca de 75% das unidades de polícia judiciária do Estado do Espírito Santo, que estão aqui nos municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória e Vila Velha. Aqui estão cerca de 75% dessas. Vamos falar por aqui, porque a gente tem um número mais aproximado, porque são as delegacias que a gente mais conhece. Tá? Uhum. A média de boletins de ocorrência de fatos típicos. Fatos típicos são fatos que efetivamente narram um crime previsto na legislação, em vigor. Né? Uhum. Um homicídio, por exemplo, uma lesão corporal, um abuso de autoridade. Né? A média, de acordo com os dados que são compilados pelo núcleo, é em torno de 1.500 a 3.000 boletins unificados, que antigamente conhecidos como boletim de ocorrência, a cada 6 meses, por unidade policial. E o que se observa é o seguinte: desse número de boletins de ocorrência, a gente tem que menos de 0,5% é instaurado inquérito policial. E tem-se ainda que, desse menos de 0,5% de inquérito policial que é instaurado, são instaurados cerca de 10 a 50 inquéritos policiais a cada semestre. E fica mais grave ainda, que a conclusão de inquéritos policiais que se chega, não se chega a 10. Doutor, conclusão. Esses números são bastante complicados aí, né? Inclusive, coincidentemente, as últimas inspeções do semestre, relativo aos dados do semestre 1º de janeiro a 30 de junho, cujas inspeções são feitas para apreciar esses dados em outubro e novembro, terminaram agora, semana passada. E, coincidentemente ou não, mas ontem que nós terminamos de enviar os relatórios. Né? Então, agora nós vamos compilar esses dados últimos, para matematicamente termos esses números, mas se você entrar no portal de segurança do MP, você vai ver lá o trabalho do controle externo. Sim. Em números. Os dados que estão lá não se referem aos anos de 2019, se refere ainda a 2018. Sim. Né? Porque os dados de 2019 vão começar a ser inseridos agora, porque as inspeções terminaram agora. Mas você vai ver lá esses mesmos números, porque a situação não mudou. A situação continua idêntica, claro, com mudanças de números. E quando eu estou falando de números, não estou me referindo a todas as delegacias. Cada uma tem um percentual diferente. Porque temos delegacias especializadas, temos delegacias distritais, temos delegacias de plantão. Certo. Né? Doutor, nós vamos voltar nesse assunto. Eu peço licença ao doutor Paulo Panaro e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Lembrando que você pode participar e mandar sugestões de temas que gostaria de ver aqui. É só entrar no nosso e-mail ou enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Acesse também a página do Ministério Público no Facebook, participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual. Curta a nossa página, o endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. Leia também a nossa revista online, a Mais MP. Basta acessar a plataforma Medium, medium.com/revista Mais MP.
No próximo bloco, nós vamos falar ainda da atuação das polícias e como a população pode proceder em caso de abuso policial. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça Paulo Panaro. No bloco anterior, entendemos mais ou menos aí como é que funciona o núcleo de controle externo da atividade policial. Agora vamos ver como esse controle funciona na prática. Doutor, antes da gente entrar na questão da atuação específica dos promotores, existe um projeto no Judiciário que trata aí da unificação das varas e das comarcas. Como é que o NCAP vê esse projeto? Bem, Rubens, com relação a esse projeto que está em discussão no Poder Judiciário capixaba, efetivamente o núcleo não tem atribuição para participar dessas discussões. Mas como o tema, objeto da discussão, ele atinge o controle externo da atividade policial, nós, promotores do núcleo, eu mesmo na Promotoria Criminal de Vitória, que também tem atribuição no controle externo da atividade policial, tentei entender as razões pelas quais isso está ocorrendo, esse debate está ocorrendo e pode chegar ou não à unificação ou não dessas varas e comarcas. E nesses estudos a gente pôde observar que, sem estar falando com conhecimento próprio da causa, mas observa-se que a exigência dessa unificação parte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Isso, exato. E a maior ou uma das maiores razões para essa exigência é a pouca demanda criminal nova. Sim. Ou seja, pouca existência de novas ações penais. Bom, como se sabe, o Ministério Público é o titular, o dominus litis da ação penal pública. Sim. Né? Só ele pode impetrar ações referente a fatos que tipificam crime de ação penal pública. Em razão disso, dessa pouca demanda, aos olhos do CNJ, não há razão de ser para que essas varas e comarcas existam, dentre outros fatores. Claro, esse não é o principal, ou pode ser um dos principais, mas um dos. Uhum. Mas o que acontece na prática? Exatamente onde eu quero chegar. O que acontece na prática é que, se há pouca demanda, ou seja, poucas ações penais novas impetradas, significa que o Ministério Público não está propondo novas ações. Sim. Mas por que o Ministério Público não está oferecendo novas ações? Aí é que entra o controle externo, na minha visão. E a resposta que eu chego, a conclusão que eu chego do porquê que o Ministério Público não está propondo novas ações penais é porque falta inquérito policial. Quer dizer, resposta óbvia. A questão é em cadeia, né? É isso aí, exatamente assim. Não há novas ações penais porque não há inquéritos policiais. E aí nós voltamos àquilo que nós falamos agorinha mesmo. Exato. Agorinha mesmo. O que acontece? Quando os promotores com atribuição no controle concentrado fazem as inspeções nas delegacias de polícia, o que tem se encontrado? Tem se encontrado uma quantidade imensa de inquéritos policiais instaurados em 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, e que nunca foram enviados ao Ministério Público. Eles nunca seguiram adiante. Nem para cadastro, nem para conhecimento e análise do promotor com atribuição. Uhum. Quer dizer, os inquéritos ficam paralisados na delegacia de polícia, os fatos não são investigados
E, por fim, se isso não acontece, o Ministério Público, não tendo inquérito, não tem como oferecer denúncia. Não tendo como oferecer denúncia, não tem ação nova no judiciário. E aí esse projeto tenta, de alguma forma, se basear nisso. Agora, qual a solução para isso, doutor? Como é que se retiram esses inquéritos ou essas investigações que estão lá nos escaninhos? Bom, no exercício da atribuição do controle externo, que fiscaliza a atividade fim policial, o que é que nós temos feito? Como a legislação nos autoriza, né, ao fazer as inspeções, e uma vez constatada essa grande quantidade de inquéritos instaurados e paralisados nas delegacias, nós temos requisitados que esses inquéritos sejam imediatamente remetidos ao Ministério Público, fixando-se prazos para isso, né, para que o promotor que tem atribuição no inquérito policial possa analisar e tomar a providência que ele entender cabível. Doutor, existe algum tipo de subordinação dos policiais em relação aos promotores de justiça, em relação ao Ministério Público? Não, Rubens, a legislação não prevê nenhum tipo de subordinação. São instituições independentes, né? Todavia, embora não haja subordinação, mas há consequências. Uhum. Porque determinadas condutas que possam ser identificadas durante esse controle externo podem constituir mera infração disciplinar, que está a cargo da corregedoria, seja da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da própria Guarda Municipal, tomar a providência, mas pode também, dependendo da circunstância, ocorrer um crime, por exemplo, o que é mais comum, a prevaricação, né? Ou ato de improbidade administrativa, que também está a cargo do controle externo da atividade policial. Então, embora não haja subordinação, mas há consequência legal, há sanção legal a ser aplicada, seja através do ato de improbidade administrativa, seja através de ação penal, ou seja através de procedimento administrativo disciplinar por parte das corregedorias. Agora, doutor, tem um relatório da Anistia Internacional que mostra que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. O que causa isso e de que forma o Ministério Público pode atuar para que essa situação, de alguma forma, possa ser minorada? Bom, isso, na minha concepção, isso é um fato, realmente acontece, e a gente observa isso até mesmo como fazendo parte da história do Estado do Espírito Santo a quem eu vou me referir. Uhum. Né? Eu já atuei na polícia antes de ser promotor, atuei muito tempo na polícia, e essa questão da violência policial é histórica, e vem se agravando com a evolução da sociedade. Porque a partir do momento que a população, na minha visão, passou a conhecer mais os seus direitos, né, e passou a buscar esses direitos, passou-se também a ter um enfrentamento policial, né? E isso resulta em violência, seja de um lado, seja de outro. Vez por outra, nós vemos na internet um cidadão afrontando o policial, não respeitando. E muitas vezes o policial acaba extrapolando o seu papel e acaba praticando a violência. Outras vezes de forma injustificada, mas são fatos que não constituem a realidade nossa, né? Na minha visão, muitas das vezes, o cidadão também contribui para que o policial extrapole a sua atividade, principalmente nesses fatos menores, como os desacatos, por exemplo.
todos os dias nós temos desacato. E como é que o Ministério Público pode atuar nessa questão, doutor? Com mais firmeza, com mais firmeza, com mais firmeza, mas sempre sem perder de vista a aplicação da lei, né? O controle externo, nesse caso, precisa ser mais efetivo, né? Ser totalmente implementado de forma efetiva e os promotores agindo rigorosamente nessa questão. Doutor, agora, se alguém for vítima de abuso de autoridade, de abuso policial, como ela deve proceder? O Ministério Público pode ampará-la de alguma forma? Bom, na verdade, o controle externo tem como uma das suas principais funções justamente essa, garantir a preservação dos direitos fundamentais do cidadão. E o abuso de autoridade é uma violação desse direito. E para isso é necessário, para que isso chegue ao conhecimento do promotor do controle externo, é necessário que o cidadão procure o Ministério Público pelas diversas formas. Pode procurar o Ministério Público através da ouvidoria, né? Através da promotoria criminal da sua cidade, né? Pode procurar a promotoria por telefone, né? E garantindo, inclusive, o anonimato dessas pessoas que queiram fazer denúncias de abusos policiais, mas que, devido às circunstâncias, preferem omitir a sua identidade. Mas lembrando sempre que não basta denunciar o fato. É necessário que o fato seja denunciado, mas apresentando-se o fato em todas as suas circunstâncias, como de fato ele ocorreu, dia, hora, local onde ocorreu o fato, de que se trata efetivamente, se possível indicando testemunhas, indicando se há câmeras de monitoramento nas proximidades, sejam câmeras públicas ou privadas, não importa, né? Ou seja, apresentando elementos mínimos que norteiam, que possam direcionar o promotor a por onde ele deve começar. Doutor, infelizmente nosso tempo já está acabando. Qual a mensagem que o senhor deixaria para a população capixaba? Eu deixaria a mensagem da seguinte forma, Rubens, que confie no trabalho, continue a confiar no trabalho da polícia, a polícia em toda ela, seja a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a guarda municipal, toda ela é composta por homens confiáveis, por homens que a gente pode confiar a nossa segurança, né? Mas jamais deixando de notificar ao Ministério Público todo e qualquer abuso de qualquer espécie que seja cometido por qualquer integrante de qualquer dessas forças policiais. Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Paulo Panaro. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Visite o nosso site mps.mp.br e veja as principais ações desenvolvidas pela instituição. Temos também um canal no YouTube, o MPS Play, onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos da nossa instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.